Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos e todas que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. Antes de eu chamar o entrevistado agora, eu vou dar aquela dica para você que ainda não participou do nosso concurso do Voo Rasante. É uma parceria da Rádio Brasil Atual, da TVT com a Oboré. Entra lá no oboré.com. Se você quiser ganhar uma gravura da cartunista Laerte, autografada inclusive, hein? Você entra lá no oboré.com, escolhe dois números, entra no Voo Rasante e escolhe dois números referentes a duas gravuras que você tenha gostado. Aí você participa enviando aqui os números pelo chat do YouTube da Rádio Brasil Atual e da TVT. A gente recolhe durante a semana e a gente vai fazer o sorteio na sexta-feira, tá bem? As pessoas que já escolheram as gravuras na semana passada, uma boa notícia, vão concorrer novamente esta semana. Então, tinha gente que estava com dúvida ontem, né? Será que eu mando, Marilu? Eu já me inscrevi, eu já coloquei lá as minhas duas gravuras na semana passada, preciso fazer isso de novo? Não, não precisa. Vocês continuam concorrendo aqui na próxima sexta-feira. E agora, quem ainda não escolheu, entra lá no oboré.com, escolhe aí algumas charges da Laerte, duas charges, uma para você e outra para a pessoa que você quer dar de presente, tá bom? Bom, vamos lá. Agora, depois desse recadinho, vamos para a nossa pauta do dia hoje sobre a pandemia. O Brasil registrou 587 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira, totalizando 586 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes em uma semana chegou a 1.101. Em comparação com 2 semanas atrás, a variação foi de menos 13%. Foram registrados no último dia mais 21.088 novos casos. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 45.362 novos diagnósticos diariamente. Isso representa uma variação de 7% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica aí a estabilidade. A primeira dose da vacina já foi aplicada em 45,49% da população e já receberam a segunda dose ou imunizante em dose única, 17,96% de brasileiros e brasileiras. E vamos falar sobre a pandemia, sobre essa doença já que atinge tanta gente, já vitimou muitas pessoas, com Gustavo Cabral, ele que é imunologista, PhD, com pós-doutorados em Oxford, na Inglaterra, Berna, na Suíça, pesquisador da USP, FAPESP, lidera pesquisas de desenvolvimento de vacinas, inclusive contra o coronavírus, além de outras, no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Oi, Gustavo, bom dia, prazer em recebê-lo. Oi, Marilu, bom dia a todos os ouvintes. Pô, é muito bom estar aqui contigo. Que Obrigado. bom. Tava com saudade já, Gustavo. Saudade, é sempre bom estar aqui. É verdade. Gustavo, bom, vamos lá. A gente está longe aí do controle da pandemia no Brasil, na sua opinião. A gente passou aí o número de 550 mil mortos, né? Como é que você analisa o atual quadro da pandemia no Brasil hoje, Gustavo? Olha só, para controlar uma pandemia, a gente precisa pensar muito, muito além do nós mesmos, né? Individualmente, inclusive como nação. Quando a gente fala em controlar a pandemia, não adianta a gente imaginar que a gente vai ter um controle da pandemia, porque quando a gente fala em pandemia, isso é algo mundial, né? Pandêmica, é do planeta mesmo. Então, quando a gente fala em controlar a pandemia, a gente tem que atuar individualmente como pessoa, ter uma gestão que trabalhe para controlar a nação e ter uma gestão que se conecte com outras nações para que possa controlar. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está com dificuldade de agir, inclusive pessoalmente, individualmente, como pessoa, por exemplo, questão da máscara, infelizmente, a gente precisa pensar nisso. A gente tem uma ação federal para orientar para as pessoas agirem de forma social e, infelizmente, nós também não temos uma liderança que conecte com o mundo para que a gente possa compartilhar, obter informações e riquezas para que possamos vacinar no planeta também. A gente, infelizmente, assim, parece um pouco louquinho que eu estou falando, mas quando a gente pensa em pandemia,
falando como cientista, não adianta a gente pensar individualmente, porque de repente a gente pode ter um controle nacional, surge uma variante de um país, tá, que está descontrolado e vem e aniquila tudo que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, como os Estados Unidos fez. Quando eles estão doando vacina, não é só uma questão não é só questão humanitária. É uma questão dele, olha só, a gente precisa controlar a pandemia. A pandemia é no planeta. E aqui, no nosso caso, voltando para o Brasil, é uma questão mais complexa, né? Porque aqui a gente tem um governo federal totalmente desorientado, né? A gente tem vários governos estaduais que fazem muita política e politicagem com tudo isso, prefeitos também, mas quando a gente fala em controlar a pandemia, a gente fala principalmente utilizando a melhor arma, que é a vacinação. E a vacinação é o PNI, o Programa Nacional de Imunização, que está no Ministério da Saúde, que é o governo federal. Então, assim, infelizmente, nós temos esse grande problema, que é uma desorientação do governo federal que acaba nos dificultando e nos deixando inseguros, porque mesmo quando estamos chegando perto, a gente tem aquele medo de voltar tudo novamente. É verdade. Falando aí em vacinação, estou falando aqui com os maiores especialistas aqui do Brasil. Bom, 8 capitais, Gustavo, aqui no Brasil, estão com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 suspensa. São várias capitais. Teve já aí um enfrentamento, né, até político, do governador João Dória, aqui do estado de São Paulo, contra o Ministério da Saúde, e ele disse o seguinte, né, criticou aí a falta de gestão e de senso de urgência do Ministério da Saúde diante dos novos atrasos aí da entrega de vacinas contra a Covid-19. E o ministro acabou realmente não explicando o motivo da demora, que é atípica, né, na entrega, porque ficou 6 dias sem enviar nenhuma remessa de vacinas, né? Então, isso aí é bastante preocupante, não é, Gustavo? Muda ministro, sai ministro, entra ministro e continua essas mesmas ações extremamente primárias, né? Primeiro foi aquela questão quer dizer, entre as várias questões, aquela dos benditos PCR, diagnóstico que estava aqui já vencendo, né? Com 7 milhões. Aí agora essa outra ação extremamente básica. Chegou a vacina, verificou, tá tudo certo, distribui. Chegou a vacina, verificou, tá tudo certo, distribui. Tem que estar segurando, né? A gente precisa vacinar o mais rápido possível. O mais rápido possível, com as 2 doses. Então tem que chegar nos governadores, os governadores já têm a obrigação de fazer a mesma coisa, verificar se está tudo perfeito, se não tem nenhum problema de prazo de validade, as condições da vacina, perfeito? Tá tudo certinho? Para os municípios. E aí nós utilizamos o que nós temos de melhor, que é o Programa Nacional de Imunização, que age dessa forma, que chega até cada pessoa, cada casa desse país. Porque, para completar, nós chegamos aos postos de saúde, que é posto de saúde, tem um agente comunitário de saúde que, se bem orientado, chega na casa de cada pessoa, no mínimo uma vez ao mês, que pode ir levar essa informação que tem que se vacinar, que está atrasado, ou que já é o momento daquela pessoa se vacinar. Então, assim, infelizmente, tem essa coisa... tem essa falta de cérebro atuante para levar e aproveitar dessa estrutura que nós temos. Porque nós podemos chegar na casa de cada pessoa. Bastaria uma organização, pelo menos uma parte técnica básica para lá atuar de forma... Ao invés de estar buscando essas ações, esse politiquês, vai lá, atua, vacina o mais rápido possível. Porque, infelizmente... Quer dizer... Tem um lado de que, olha, isso está acontecendo não é por falta de vacina, é por falta de neurônios mesmo. Perfeito, Gustavo. Agora vamos falar aqui da decisão, né, do Ministério da Saúde em diminuir para 21 dias o intervalo entre as 2 doses da vacina da Pfizer, né, como determina a bula. Enfim, como é que você está vendo essa antecipação da Pfizer?
é uma resposta imune importante diante da variante Delta em relação a esse novo intervalo? Fala, você que é o especialista em vacina, qual que é a diferença de 21 dias para 3 meses? Tem vários amigos que tomaram em maio, oba, já vamos antecipar, já vai poder tomar a Pfizer. Explica para a gente qual que é a diferença desse prazo, maior ou menor, Gustavo? Pois é, felizmente as pressões têm surgido algum resultado. Realmente tem que seguir a bula, tá? E a bula da Pfizer indica para dar a segunda dose entre 3 e 4 semanas. Não são 3 meses. Essa decisão foi do Ministério. Não é uma decisão embasada na bula, na orientação da companhia, da empresa. Então, assim, isso também não quer dizer que quem tomou em 2, 3 meses não vai servir, tá? Isso é uma coisa importante. É uma questão que a gente não tem certeza. E com ciência a gente só orienta com aquilo que nós temos dados. Tá? Você vai estar imunizado, tudo certinho e tal, tem que tomar a terceira dose, seja em 3 meses, em 2 ou em 1, como orientação, mas o melhor caminho é seguir nas 3 semanas, 3 ou 4 semanas, porque isso garante o que nós temos estudado, o que nós temos de dados oferecido para a sociedade. Então, isso é um ato sensato, tá? Que era para ter claro desde o princípio. E mesmo assim, se eles quiserem adiantar o máximo possível da imunização com as 2 doses, precisa também levar em consideração a da AstraZeneca. Porque a da AstraZeneca eles falam que, olha, a empresa orienta para 3 meses. Não, a empresa orienta para a segunda dose entre 4 semanas e 12 semanas. Ou seja, como a gente está precisando imunizar o mais rápido possível a população com 2 doses, não vai afetar você diminuir de 12 para 4 semanas, tá? Para a sociedade entender. Isso é tudo o que nós temos de estudos. Da Pfizer, isso é o correto para imunizar a segunda dose entre 3 e 4 semanas. A AstraZeneca nos dá essa flexibilidade entre 4 e 12 semanas. Se o Ministério quiser atuar para vacinar o mais rápido possível da população, precisa levar isso em consideração. E é o que nós precisamos. Imunização com 2 doses. Tá? No caso apenas da Janssen, que pode ser com 1 dose apenas. Exato. Agora vamos falar se essas vacinas estão funcionando para a variante Delta. Como é que você também avalia, né? Parece que existem algumas centenas de casos já registrados, mas ao que parece o número é muito maior. É isso, Gustavo? Até então está funcionando. Até então está funcionando. A questão é até quando vai funcionar. Porque assim, olha, está funcionando. Mas quando... É porque assim, a gente precisa entender o que não é a nova variante que gera o desequilíbrio da pandemia. É o desequilíbrio da pandemia que gera novas variantes. Porque as variantes, elas surgem quando a gente dispersa loucamente o vírus, como nós estamos fazendo, e vários outros países fizeram também, surgem mutações que vão surgir novas variantes, que aí continua o desequilíbrio da pandemia. Até então, as vacinas estão funcionando para essa nova variante. Até então, mas a gente precisa controlar a pandemia o mais rápido possível. Não tem como imaginar que a gente vai controlar essa pandemia se não pensar além, se esperar chegar uma nova variante que desequilibre e aniquile tudo. Então, por isso a gente precisa trabalhar dessa forma. E é complicado a gente falar em números de pessoas com essa nova variante num país que praticamente não faz testes. Então, assim, olha, esses números, pessoal, esquece, está muito aquém da realidade. A gente não faz testes em larga escala, não, para avaliar. Nossa, que preocupante, Gustavo, que você está falando. Mas vamos falar desse processo de intercambiabilidade, né? A gente teve a decisão aí do Ministério da Saúde, né? Dizendo que grávidas e puérperas, né? Aquelas que até 45 dias após o parto receberam a primeira dose da AstraZeneca, devem preferencialmente completar a segunda dose com a aplicação da Pfizer ou, se não tiver, a Coronavac. Né, tanto a Pfizer quanto a Coronavac, segundo aqui a orientação do Ministério da Saúde. Como é que você viu essa recomendação?
Olha só, rapaz, o pessoal agora aceitou em colocar a vacina que faz virar a gente virar jacaré, que é da Pfizer, e a vacina que tem um chip, que é a vacina, não chamaram de vacina. Essa, pois é, a Coronavac é a tecnologia mais segura para a gente, quando a gente fala. Olha que nós não temos tantos dados com grávidas como nós temos da Pfizer. A Pfizer nós já temos muitos dados providenciados pelos Estados Unidos, então nos dá mais segurança de levar para as grávidas. Sempre foi essa questão, não podemos vacinar com algo que nós não temos testes, nós não temos dados. Não é que a outra vacina, a AstraZeneca, vai causar nenhum problema, não. É que nós não tínhamos dados, então a gente estava em cima, não pode liberar. O que nós podemos liberar é a da Pfizer, é o que nós temos de dados. E, mesmo sem dados tão concretos para isso, a Coronavac nos deixa seguro, porque é uma tecnologia, a mesma estratégia que nós utilizamos, inclusive, para vacinar grávidas com outras vacinas. A da gripe é um exemplo. Então, assim, é uma tecnologia assim, que a gente utiliza bastante. Então, a sensatez é que usem essas duas tecnologias. Tá? O que é insensato é ter que esperar aplicar uma vacina que nós não tínhamos testes, para depois esperar um tempão, deixar a sociedade com medo, tá? Horrorizada, para depois ter um pouco de sensatez, algo que a gente vem falando há um tempão. Se vacina com grávidas, com Pfizer, porque nós já temos dados, e aqueles tanto chamados de vacina, a Coronavac, porque é a tecnologia que nós conhecemos é quase centenário. Então, assim, é uma coisa que não vai causar nenhum problema. Nesse caso, tem um pouco de sensatez. O insensato foi a orientação errada no começo. Perfeito. E, Gustavo, como é que está a tua pesquisa aí em relação ao desenvolvimento da vacina contra o coronavírus aí na USP? Pois é, aqui a gente é diferente de desenvolver pesquisa aqui no Brasil, viu? Assim, tipo, a gente começa do básico, a gente começa do alicerce. Se a gente for parar para observar, esses países, Inglaterra, exatamente onde eu ficava, né? No Instituto Jenner da Universidade de Oxford, quando a gente trabalhava com essa tecnologia. Eles trabalhavam já há décadas com essa tecnologia já pronta, só vou chegar e desenvolver. Mesma coisa, Alemanha, Estados Unidos, enfim. Aqui a gente está trabalhando no alicerce, nós estamos construindo as plataformas para desenvolver a vacina, que para mim é uma das coisas mais excitantes, assim, porque a gente está construindo as plataformas para nos prepararmos e com uma possibilidade de nós termos condições de levar essas vacinas para estudos clínicos, a gente ir. Que assim, com esse governo, esquece. Alguém que nem eu, bocudo, assim, tipo, linguarudo, jamais vai ter uma vacina em estudos clínicos tão cedo, assim, porque tem toda uma política para levar uma vacina, por a tecnologia melhor que seja, para estudos clínicos. Tem que fazer parte com o governo federal ou com o governo estadual. Tem toda uma política. A gente sabe hoje que vacina ela não é muito mais do que a tecnologia e a ciência, ela é política. Então, vamos ver se a gente consegue, sei lá, dar um pé na bunda dessa loucura que está aí e a gente consegue uma estabilidade nacional. Enquanto isso, a gente está desenvolvendo muita tecnologia, né? Que para o coronavírus, e pô, não sou bobo, estou utilizando essa mesma tecnologia para chikungunya, zika, dengue, sabe? Esticando para que essa base seja aplicada para várias outras. Então, o que graças a Deus a gente está fazendo. A gente vai continuar assim. Muito bem. E nesse sentido, né, quando a gente pensa que uma hora isso tudo vai acabar, né, enfim, é importante a atuação dos senadores na CPI, não é? Dá um alento, não dá, Gustavo? Dá sim. A princípio eu achei que não iria dar em nada. Eu falei, não vai dar em nada, mais uma. Mas, assim, essa CPI tem dado uma audiência enorme. Quando dá uma audiência tão grande quanto essa, a turma não iria deixar passar limpo. Além de que praticamente quase todo mundo, pelo menos toda a sociedade sensata, viu da bobagem que fez, que foi ter colocado um maluco lá no poder e ter dado poderes demais a alguém que não tem condições de administrar nem a própria casa. Imagine um país inteiro. Então, assim, a sociedade, isso eu estou falando de direita, centro, esquerda, tipo assim, a turma mais sensata percebeu que fez uma bobagem enorme. Então, eu estou trabalhando em cima disso, escancarando o que realmente essa pessoa é. Que realmente esse grupo é.
né? Que eles podem ser qualquer coisa, menos pessoas do bem. Menos pessoas que não são corruptos, não prezam pela família, eles fazem qualquer coisa, menos prezar pela família, pela sociedade, menos serem do bem. Então, assim, estão aproveitando para escancarar isso, exatamente porque perceberam a bobagem que fizeram. Perceberam a bobagem enorme que fizeram, foi ter colocado um desorientado no poder, que não tem compreensão nenhuma. Então, essa CPI está escancarando exatamente isso. De certa forma, como eu falei, está escancarando a bobagem que muita gente boa e sensata fez. Tá? Muita gente boa e sensata fez, mas as pessoas boas e sensatas também percebem quando se faz bobagem e olha só, é hora da gente buscar algo para o país, não individualmente, não nosso ego, não nosso pensamento. Perfeito, Gustavo. Bom, agradeço aqui a sua participação. Forte abraço para você e até a próxima, hein, Gustavo? Forte abraço, Marilu. Até a próxima. Se Deus quiser. Beijo. Até mais. Falamos aqui com o Gustavo Cabral, imunologista, PhD, com pós-doutorados em Oxford, na Inglaterra, e Berna, na Suíça. É pesquisador da USP-FAPESP e lidera a pesquisa de desenvolvimento da vacina contra o coronavírus no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.